Olá, meu querido aluno, minha querida aluna, tudo bem com vocês? Olha, estão gostando aqui das aulas Conquiste Seus Sonhos? Tá tudo feito com muito amor e muito carinho, tá? Para cada um, para mudar a vida de vocês e conseguir a sua tão sonhada certificação. Olha, vamos fazer aqui a correção das nossas provas de Ciências da Natureza e Suas Tecnologias, da prova do Ensejo de 2018. Tem umas questões bem importantes aqui para o seu aprendizado. Então, bora lá, vamos ver como é que elas aparecem na sua prova. Então, bora lá. Questão número 1. Os metais são obtidos através da prática da mineração. A atividade de exploração mineral, embora indispensável para sustentar nosso estilo de vida atual, é uma atividade de grande impacto ambiental e necessita ser executada respeitando severas medidas de controle ambiental, justamente, né, pessoal, para não prejudicar a natureza. Lembrando, hein, que a extração de metal é um recurso limitado à natureza, ok? Como nós vimos em aula. Considerando o uso sustentável de uma área de mineração, a mineradora responsável, o que ela deve fazer? Letra A. Retirar todo o minério disponível da mina. B. Reutilizar a área de mineração para extração. C. Recuperar as áreas degradadas pela atividade. Ou D. Transportar os resíduos para os corpos d'água. Bom, pessoal, o que geralmente as mineradoras têm que fazer, né? A área, uma vez que ela é retirada ali, os produtos de metais que não são renováveis, ela tem que fazer o máximo possível ali, né, para recuperar as áreas degradadas pela atividade, né, ou seja, reduzir ao máximo o impacto ambiental que é feito por elas, tá bom? Portanto, questão número 1 fácil, só pode ser a letra C de casa, tá? Recuperar as áreas degradadas pela atividade. Questão que nós vimos inclusive em aula. Então é bem tranquilo, bem fácil. Vamos continuar. Questão número 2. A tabela apresenta poluentes emitidos pelo escapamento dos veículos para diferentes combustíveis. E aí tem gasolina, álcool, diesel, gás natural, né, na nossa tabela, né, e os tipos de gases que são emitidos. Monóxido de carbono, hidrocarbonetos, óxidos nitrosos, enxofre e fuligem. Beleza. Considerando os dados apresentados na tabela, aquele combustível que libera uma maior quantidade de poluentes com carbono na sua estrutura é o. Então agora, pessoal, é só a gente ver, né? Quando ele fala, né, poluentes com carbono na sua estrutura, é só você pesquisar, né? Onde que está aqui carbono entre os 5 itens? É logo no primeiro, né? Tá vendo ali na tabela? Monóxido de carbono. E ele está perguntando sobre carbono. Então é simples, né? É só você ver qual que é o número mais alto. 27, 16, 17 ou 6, pessoal? O número mais alto é o 27,7, exatamente. Portanto, é a gasolina, tá? Consulta simples de tabela. Portanto, questão número 2 só pode ser a letra A de amor. Vamos continuar? Vamos para a questão número 3. O casal de férias no litoral alugou um buggy para passear pelas dunas. Ao entrar na região das dunas, após percorrer alguns metros, o buggy atolava, não permitindo executar qualquer tipo de manobra. O morador, ao ver o casal nessa situação, ofereceu-lhe ajuda e, com um pequeno palito de madeira, esvaziou significativamente os 4 pneus. Após o procedimento, o veículo passou a não atolar tão facilmente na areia. Foi possível deslocar-se nas dunas após a ajuda do morador, pois o ar que saiu do pneu afastou parte da areia que impediu o buggy de se mover. B. Força de reação da areia sobre os pneus se tornou maior. C. O peso do buggy diminuiu e ele afundou menos na areia. Ou D. Pressão exercida pelos pneus na areia foi reduzida. Bom, a gente tem que perceber uma coisa, né? Toda vez que... O que tem dentro de um pneu de um carro, pessoal? Tem ar, né? Tem ar. E esse ar, ele exerce uma pressão. Se você diminui a pressão deles, né? A pressão que ela faz na areia para poder se deslocar, para o carro poder se deslocar, ela também reduz. Portanto, né, com a menor pressão, você diminui aquela área, né, e isso faz com que, com a pressão diminuída, o corpo ele se movimente de maneira mais fácil. Beleza? Então, questão número 3 só pode ser a letra D de dado. Pressão exercida pelos pneus na areia foi reduzida. Questão tranquila também, D de dado, tá bom? Questão número 4. A exuberância das florestas tropicais, apesar de sua localização em solos geralmente pobres em nutrientes, pode ser explicada pela complexidade dos processos de reciclagem de nutrientes e por uma série de mecanismos, estruturas e estratégias desenvolvidas ao longo de sua evolução que promovem a captura e a conservação de nutrientes. As árvores desses ecossistemas
tem adaptações que permitem a absorção de sais minerais. Letra A, acumulados em regiões profundas durante a formação do solo desses ambientes. B, sais minerais disponibilizados pela decomposição em camadas superficiais do solo. Letra C, sais minerais sintetizados a partir do nitrogênio gasoso capturado na atmosfera, ou sais minerais trazidos de outras regiões pela água das cheias dos rios. Vamos pensar um pouquinho, né? Quando ele fala das florestas tropicais, né, e tudo mais, ele fala, né, que os solos eles são pobres, né, por uma série de motivos, mas justamente porque, né, você tem ali, né, você não tem os nutrientes sendo absorvidos, portanto, eles ficam ali naquela parte, né, externa, né, e ele quer saber, né, como é que as árvores desse ecossistema eles se adaptam, né, para permitir essa absorção, já que os solos são pobres. Então ele quer saber isso, né? E aí ele fala que eles conseguem graças o que, pessoal? Né, aos decompositores que existem nas camadas, tá bom? Nas camadas ali na parte superior ali do solo, nas camadas superficiais, como o seu texto fala, tá bom? Portanto, a questão número 4 só pode ser a letra B de bola. Os sais minerais são disponibilizados pelos decompositores em camadas superficiais do solo. Questão tranquila, né? Questão número 5. As pessoas mais velhas afirmam que hoje não é como antigamente. Tudo está diferente. A temperatura, o período das chuvas e outros fenômenos da natureza. Florestas com altas taxas de transpiração foram substituídas por cidades. As construções das cidades impactaram o solo, formando ilhas de calor, que alteram a taxa de evaporação e o microclima. Além disso, as terras antigamente eram utilizadas para diversos fins, inclusive para a produção de grãos em solos permeáveis. Considerando as transformações ocorridas no ambiente, aquela que interfere diretamente na falta de reposição de água do lençol freático, REO, né? Então ele quer saber, né, qual que é a mudança ali climática, né, as transformações que acontecem no ambiente, pessoal, né, que interfere, né, que a água volte a ser reposta ali no subsolo, ou seja, né, nos lençóis freáticos, que é onde a água fica, né? Então, por quê? Por quê? Né? E é justamente que para você responder essa questão, você tem que lembrar aquilo que nós falamos em aula, né? Que nas grandes cidades você tem aquelas áreas de cimento, né? Você retira muito das áreas arborizadas, ou seja, aquelas áreas que tem árvore, e constrói muito prédio, né? Muitas casas, né? Muita formação de ruas. E aí você tampa, o solo ele não consegue absorver a água, tá? Justamente por causa dessas camadas aí de construções que não existem nas grandes cidades. Então é que as temperaturas são muito mais altas nas cidades do que nas zonas rurais, ok? Portanto, isso acontece. Por que a água não passa para o subsolo, pessoal? Justamente por causa da famosa impermeabilização do solo nas cidades, ou seja, em vez de estradas de terra e tudo mais, onde a água conseguia passar, ela tem rua, asfalto, cimento, portanto, não consegue. Portanto, questão número 5 só pode ser a letra A por causa da impermeabilização do solo nas cidades, tá bom? Não é por causa da produção de grãos, não é por causa da diminuição de evaporação de água, nem por causa da redução de transpiração das florestas. Isso tudo não existe. Beleza? Questão número 6. Para evitar futuros problemas de superaquecimento na instalação de aparelho de ar-condicionado, 18.000 BTUs, ou seja, 2.100 watts, em uma residência de tensão nominal de 120, é preciso verificar qual a bitola, ou seja, a área de seção da reta do fio em milímetros quadrados adequada. Utilizando as informações da tabela, pode-se fazer o dimensionamento correto e escolher a melhor bitola que poderá ser utilizada, sem risco de acidente. Então você tem aqui os tipos, né, e a corrente máxima de ampere, né? Tranquilo, pessoal. Então vamos lá. O que ele quer saber? Após realizar os cálculos, a área da seção reta em milímetros quadrados escolhida com mais adequada foi a D, 1,5, 2,5, 6 ou 10. Então ele quer saber qual delas, né, dessa tabela toda. Então o que você tem que fazer, pessoal? Questão tranquila. Você tem que simplesmente, né, pegar, toda vez, pessoal, presta atenção, hein? Só você pegar o watts e dividir pelo número de volts, né? Se você pegar os 2.100 e dividir por 120,
vai dar 17,5. Concorda comigo? Né? Se eu utilizar uma corrente máxima de 12, ele não vai ser suficiente. Se eu utilizar uma de 15, também não vai ser suficiente, porque esse 17 é maior, certo? A de 21. A de 21 já dá, tá bom? Porque não é necessário mais do que isso. Portanto, é só você olhar na tabela aquela que corresponde a 21, que é o 2,5 dessa seção nominal aí que ele chama, tá bom? Então, sem problemas, tá? É só marcar a questão letra B. A questão número 6 é a letra B de bola, tá? Vamos para a 7ª. Segundo a teoria da evolução atualmente aceita, o uso inadequado de antibióticos acaba selecionando organismos resistentes a essas substâncias. Essa resistência foi evidenciada na bactéria que causa tuberculose, tornando ineficazes medicamentos que anteriormente eram eficazes. Segundo a teoria proposta de Darwin, teoria da evolução, pessoal, que mecanismo evolutivo explica o aparecimento de bactérias resistentes a antibióticos quando em contato com esses medicamentos? Ele quer saber por que certos antibióticos hoje são mais resistentes que antes não eram, né? Então, vamos tentar ver. Letra A. Indução de modificações genéticas pelos antibióticos, conferindo uma resistência e maior capacidade de reprodução das bactérias resistentes. Na verdade, não houve, né, indução de modificações genéticas. Nós não modificamos, né, geneticamente os antibióticos em nenhuma bactéria, tá? Então, essa questão já não pode. Letra B. Modificação do formato da bactéria. Não, formato, a bactéria sempre tem o mesmo formato, tá? Elas não ficam se modificando o formato delas. Letra C, então não pode ser. Letra C. Produção de moléculas novas pelas bactérias. Não, ele está misturando informação, né? As bactérias não formaram novas moléculas nem construíram nada, tá bom? Letra D. Eliminação das bactérias menos resistentes. Exatamente, permitindo que somente as mais resistentes se reproduzam, deixando mais descendentes mais fortes. Então, pessoal, segundo a teoria de Darwin, né, você tem a evolução daquilo que é mais forte, né? O que é as espécies mais fracas, elas não conseguem se desenvolver, tá bom? Então, simples assim, tá? Então, questão número 7 só pode ser a letra D de dado. Vamos para 8. Um carpinteiro resolveu mexer em sua caixa velha de ferramentas que estava guardada há algum tempo. Ao abrir, ela verificou que os pregos estavam enferrujados. O prego é feito de ferro, um metal de fácil oxidação, utilizado na fabricação de várias ferramentas. Uma das soluções para prevenir a ocorrência desse processo químico é, então vamos lá, manter o ferro em contato com o ar, conservar o ferro em contato com a água, revestir o ferro com tinta base de cal hidratada ou cobrir o ferro com tinta base de esmalte sintético. Pessoal, se você perceber, né, nas opções todas, ar, água ou cal hidratada, o que você tem, né? Você tem contato nesses A, B e C, né? Contato com ar ou com a água. Isso tudo faz com que, né, um material, ainda mais com fácil oxidação, né? O que acontece? Ele vai enferrujar sempre em contato com oxigênio, por isso que ele oxida. Tá vendo o comecinho da palavra? Então você tem que evitar água e ar, tá bom? É o que tem nas A, B e C. Então só sobrou a tinta base de esmalte sintético, tá? Portanto, questão número 8 é a letra D, porque é a única que não fala de água ou ar, tá? Portanto, questão número 8 só pode ser a letra D de dado. Questão número 9. Um dos subprodutos do biodiesel é o glicerol, que por hidrogenação produz propeno e água. Do propeno se obtém, por polimerização, o polipropileno, um plástico amplamente utilizado na indústria. Com base no texto, a reação química de obtenção de propeno pode ser apresentada por... E aí tem um monte de coisa, né, pessoal? Aqui é uma questão, realmente, ela pode parecer assim mais complexa, né? E ela sim, realmente uma das mais difíceis que nós temos. Mas você tem que saber algumas coisas, tá? O que você tem que saber? O C é a molécula de carbono, o H é a molécula de hidrogênio, o O, molécula de oxigênio, tá bom? E em questão de substância, né? Também você pode
lembrar, né? Caso você não lembre, H2O, o que que significa? Significa água, tá? Beleza. Agora, se você reparar nas alternativas, todas elas, né, são bem parecidas, né? O que que tem de diferença entre elas? Esses números que tem embaixo, que é o número delas. Concorda comigo? O resto é tudo igual. O C, o H, o O, o H e tudo mais. Então, eu tenho que saber essas fórmulas? Não precisa. O que que você tem que saber é uma coisinha de matemática, ó. Tá vendo aqui esse resultado aqui, pessoal? Presta atenção. O que está antes tem que estar ali depois, certo? Porque nada se cria, se transforma. Lembra que a gente aprendeu isso? Então, como é que a gente faz? A única coisa que tem de diferente entre elas é o númerozinho H, se você reparar. Tanto o C quanto o O, em ambas, todas, estão tudo igual. Só tem de diferença o H, basicamente, certo? Então, o que eu quero que você faça? Eu quero que você conte o número, digamos assim, do H que está antes e depois da seta. Aquela que bater, né, a gente já vai considerar. Então, vamos para a primeira. Aqui eu tenho 8 e aqui eu tenho 4. Fala, não, Heitor, eu tenho 2. O que que eu faço? Você multiplica esse por esse aqui, ó. Cuidado para não errar. Então, 2 vezes 2, 4. 4 mais 8 vai dar 12. Olha desse lado. Aqui eu tenho 6. Mais 3 vezes 2, 6. Então, 6 mais 6, 12. Então, aqui eu tenho 12 e aqui eu tenho 12. Tá bom? Então, pessoal, quando essa informação bate, né, quer dizer que é a nossa alternativa correta. Simples assim, tá? Depois você pode fazer com as outras aí na sua casa, né? E fazer aí a comparação, tá? Por exemplo, aqui vai dar 10, aqui vai dar 12. Você vai ver que as outras também não vão bater. Mas a única que bate, tá bom? Letra A, só por isso. Então não esquece, multiplica esse por esse, tá? E aqui você soma. Aqui você multiplica esse por esse e aqui você soma. E aí você vê a quantidade de moléculas de hidrogênio. Só isso é matemática, né? Basicamente é matemática dentro da matéria de ciência da natureza, tá? Então, questão 9 é a letra A de amor. Questão 10. Mais uma questão de submarino, hein? Você já adora falar sobre isso. Mas a gente viu em aula, então é bem tranquilo. Olha, a figura mostra um esquema simplificado de um submarino visto em corte. Para se deslocar verticalmente, ele faz uso de tanques de lastro. Lembra que a gente falou sobre isso? Que ao permitir a entrada e a saída de água, altera a massa total do submarino. Por exemplo, com a entrada de água no tanque de lastro, o submarino desce. E aí você tem o tanque, né, parcialmente cheio, apenas uma parte. Né? Aqui onde o pessoal vive, aqui as válvulas que abrem e fecham, pessoal, para entrada ou de água ou de ar. Tá bom? Se ele quiser subir ou descer. Que o periscópio eles terem a visão e o tanque de ar, ou seja, né, se eu tenho mais ar do que água, o submarino sobe. Se eu tenho mais água, né, do que ar, o submarino desce. Então, na situação descrita, ocorre um aumento de, então vamos lá, volume do submarino, densidade do submarino, pressão no interior do submarino e intensidade da força no submarino. Pessoal, né? Quando a gente tem mais água, ok, do que ar, por exemplo, o que que eu falo? Ele desce. E por que que ele desce? Por causa, na verdade, da densidade, tá bom? Você aumenta a densidade, ele fica mais denso do que a própria água que está aqui ao redor e só por isso que ele desce. Simples assim. Ah, mas se ele quisesse subir, então a densidade dele tinha que estar menor do que a água que está fora. E aí, por isso que se utiliza nesse caso o tanque de ar comprimido, para encher de água, tá bom? A encher de ar, a água ela se retrai e aí você consegue ter uma densidade menor. Então, nesse caso, o submarino desce, né, justamente por causa da sua densidade. Tranquilo? Questão número 10, letra B de bola. Vamos para 11, tá? Em certas regiões, a água é rica em íons. Esse tipo de água é chamado de água dura, né? Nela, os sabões não atuam de um modo satisfatório, que pode diminuir ou até mesmo anular, né? Completamente a eficiência da limpeza. Para resolver esse problema, os fabricantes de sabão adicionaram os produtos compostos de tripolifosfato de sódio, Na, Na5, P3 e O10, cuja função é se ligar aos íons
Ca e Mg. No entanto, com os sabões usados nas residências, atingem o sistema de esgoto, o tripolifosfato acaba indo para os rios, o que torna prejudicial aos ambientes. Os sabões que contêm esse composto, ao serem lançados nos rios e lagos, causam dano aos ambientes, né? Como ele disse no próprio texto, ele quer saber o porquê. Né? A. Reduzem acentuadamente o pH do meio. B. Geram erosão do solo, nos corpos hídricos. C. Alteram bruscamente a temperatura da água. Ou D. Indisponibilizam íons importantes para os organismos aquáticos. Pessoal, o que a gente tem que saber, né? Na verdade, não é questão de química, tá? Você tem que ler. Ele fala, presta atenção, é interpretação de texto, tá? Como tudo nem seja. Ele fala que em certas regiões a água é rica em íons. E essa água é chamada de água dura. E ela fala que os sabões, né, não atuam de modo satisfatório. Eles podem diminuir ou anular completamente a eficiência da limpeza. Né? E por isso eles adicionam outro composto químico, tá? No entanto, esse composto que eles adicionam, né, eles acabam atingindo o sistema de esgoto, né, e isso vai parar nos rios e lagos, o que torna prejudicial ao ambiente. E aí, por que prejudica? Né? Justamente por causa da biodiversidade que existe nos rios. Então você acaba, né, os organismos aquáticos que vivem lá, né, acabam sendo prejudicial, tá? É só você ler essa parte, quando ele fala que eles acabam indo, né, nas residências, acabam indo parar no sistema de esgoto. Então é uma questão de interpretação de texto, está escrito no seu próprio texto, tá? Então, questão número 11 é a letra D de dado, disponibilizam íons importantes para os organismos aquáticos. Questão número 12. Um eletricista precisa instalar 2 chuveiros em um edifício. Para evitar que os condutores se aqueçam acima do permitido, ele instalará também disjuntores, que é aquilo, né, para criar resistência, né, nos quadros de luz. O disjuntor desliga toda vez que sua capacidade é ultrapassada, né, como em qualquer casa. É possível comprar disjuntores de vários valores, 20 amperes, 25, 40, 50. As especificações de chuveiros a instalar são as seguintes. Então, o chuveiro A tem a tensão, né, e ali a potência. O chuveiro B tem a tensão e ali a potência. Ele quer saber, né, qual é o disjuntor que ele deve instalar para os chuveiros A e B, respectivamente. Então, vamos lá, vamos pensar chuveiro por chuveiro, né? No chuveiro número A, pessoal, né, a gente tem a potência, 4.500, e a gente vai dividir pela tensão. Sempre faz isso, pessoal. Pega o volts e divide, pega o watts e divide pelo volts, ok? Então, divide 4.500 por 220. Quanto que vai dar? 20,45. Concorda comigo? Presta atenção agora. Se eu utilizar 20 amperes, o que acontece? Ele não vai ser suficiente, tá? Porque eu preciso de 20,45, tá? 20,45 é maior do que 20. Olha a pegadinha da sua prova. Então, só por isso, olha as alternativas. A gente já vai escolher a alternativa A e B, porque ela fala que o chuveiro A tem que ter 20 amperes. Aí você fala para ele, não, 20 amperes não dá, porque a potência do chuveiro A é de 20,45, precisa de mais. Então, olha, talvez, né, o mais provável é que seja 25 amperes, né, ou de 50. Só que 50, né, não é necessário. Mas, né, de repente, vamos ver, de repente por causa do chuveiro B a gente precise. Então vamos fazer a conta agora do outro chuveiro. A gente tem aqui 4.500 de potência e vamos dividir aí pelos 127. E nós vamos ter nesse caso 35,43, tá? 35,43. Qual é o valor mais próximo? 40 ou 50, pessoal? É o 40. Portanto, né, na questão número 12, a gente pode falar, né, que é o mais próximo que a gente tem é 25 amperes e 40 amperes, tá? Portanto, a questão número 12 também é fácil, tá? Só pode ser a letra C de casa, entendeu? Você tem que achar os números mais próximos ali, né? Mas tem que ser suficiente, né, para poder ligar o chuveiro, senão não dá para ligar, ok? Então, letra, na questão número 12, só pode ser a letra C de casa. Questão 13. O alto forno derrete um minério de ferro e o purifica, transformando-o em um líquido contendo 95% de ferro, chamado de ferro gusa. A reação química que ocorre na transformação do minério de ferro em ferro gusa é dada por, né,
A gente, inclusive, né, por uma coincidência, né, a gente utilizou esse mesmo exemplo aqui na aula, tá? Então, pronto, para quem viu a aula, tá relativamente mais fácil. Então, mas vamos pensar. A formação do ferro gusa ocorre através de uma reação de redução, oxidação, precipitação ou neutralização, né? E aí você tem que saber, né? Você tem que saber, né, que você tem aqui as moléculas, o gás carbônico, tá vendo aqui o G, pessoal, que significa que é um gás, ele mantém-se aqui, tá bom? E o ferro, né, que está aqui com L, que significa que está em estado líquido, ele passa também para o estado líquido, tá? Só que presta muito bem atenção, ok? Aqui você tem uma perda, enquanto aqui você só tem o ferro com 3 moléculas de oxigênio, aqui, né, você tem maior quantidade de ferro, tá? E você perde oxigênio, ele se transforma, na verdade, não se perde, se transforma. Portanto, você tem uma diminuição, essa parte vai embora, concorda comigo? Então, como vai embora, como ele diminui, portanto, existe algo chamado redução, pura e simplesmente, tá bom? Se aumentasse o oxigênio, por exemplo, aí a gente até poderia falar que era uma oxidação, tá? Portanto, questão número 13 só pode ser a letra A de amor. Questão 14. Processo da produção de cerveja, né? Temos uma aula falando sobre cerveja e vinho, então também é bem tranquilo. O que ele quer saber? O álcool presente na cerveja resulta da... Então ele simplesmente quer saber, né? Da onde que vem o álcool, em que momento e tudo mais. Então é só lembrar ali da aula, né? Que quando a gente tem aqui, ó, presta atenção, a fermentação, né? Que por causa dessa... Quando a gente adiciona... Aliás, as alternativas que falam de cerveja ou vinho, geralmente é só dessa parte. Então toda vez que eles adicionam a levedura, né? A levedura, através de uma reação química que acontece, né? Através da produção que existe ali do açúcar natural, né, dos materiais que forem inseridos ali, eles são produzidos, tá bom? Eles começam a ganhar, a fermentar, né? E isso é que dá o teor alcoólico da nossa bebida, tá? Principalmente aqui nesse caso, né, o exemplo da cerveja. Portanto, questão tranquila para quem viu as nossas aulas, direto e reto, tá? Fermentação, o álcool existe por causa da fermentação da matéria orgânica no mosto pela levedura. Pessoal, presta atenção, hein? Toda vez que vem questão de cerveja e tudo mais, ele vem sempre batendo nessa tecla da levedura, tá? Sempre, 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 sempre. Isso é histórico aqui da prova da Enseja, já é bem padrão, bem tradicional. Questão número 15. Para que o airbag de um carro possa inflar, pode ser utilizada a decomposição da azida de sódio, de acordo com a equação química não balanceada. Suponha que um airbag utilize 65 gramas de azida de sódio no processo da filtragem. Então ele está falando aqui, a gente vai ter que fazer continhas, né? Considere os dados, né? Massas molares, Na 23, então você vai substituir, né? Aqui é 23, aqui ele fala que é 14, né? E a massa molar de 22, né? E ele fala que é quanto? 65. Ok? E ele quer saber, nas condições, quantos litros de gás serão formados nesse processo. Então, quais as informações que ele dá aqui, pessoal? Ele fala que, né, você tem ali o Na que dá 23, então você substitui, tá? O N que é 14, então você substitui. Não esquece aqui dos números, tá? E você vai fazer as contas, né, para descobrir toda a sequência, ok? Você depois, fazendo todas as contas e chegando, ele vai te perguntar quantos litros de gás serão necessários formando nesse processo. Depois que você faz as continhas, você vai chegar na questão aqui do 34, tá? Então, questão número 15, letra C de casa. Questão 16, pesquisadores anunciaram ter utilizado nanotecnologia um protótipo capaz de recarregar celulares com a energia de vibração gerada pelo barulho do ambiente. O equipamento do tamanho de celular convencional, utilizado nanotubos de óxido de zinco que geram eletricidade ao serem distintos ou comprimidos pelo barulho de conversas, de músicas ou de trânsitos. O equipamento em questão é capaz de obter energia elétrica através do que, pessoal? Então vamos pensar, né? Quando ele fala que, ó, ele recarrega celular com a energia da vibração gerada pelo barulho, toda vez que eu tenho um barulho no ambiente, né, você está emitindo ondas sonoras, tá bom? Que se propagam ali pelo ar, né, até o aparelho, no caso do aparelho de celular, e faz com que a bateria seja recarregada, tá?
Então a energia ela é feita transformando inclusive, né, ondas sonoras em energia elétrica, tá? Ou então um pouquinho de química, né, porque carrega a bateria. Então o equipamento em questão é capaz de obter energia elétrica através de que tipo de onda? Ondas sonoras, tá? Porque vem através do barulho do ambiente. Tá no texto, é preciso ler. Então questão 16, letra C de casa. Questão 17. O acordo entre o governo e a indústria estabeleceu a retirada de toneladas de sódio dos alimentos. Em um ano, 1.295 toneladas de sódio foram reduzidas em 3 tipos de produtos: pão de forma, bisnaguinhas e macarrão instantâneo. A justificativa para a diminuição do sódio nos alimentos industrializados é que ele aumenta os riscos de doenças nos sistemas cardiovasculares. O alimento foi reduzido e não eliminado, pois atua como, né, colorante, espessante, conservante ou emulsificante, pessoal. Vamos lá, vamos pensar um pouquinho, né? Você tem que pensar que assim, realmente, né? Você tem o sódio, né? Que ele realmente em excesso ele faz muito mal, mas ele tem uma função, né? Várias funções no nosso organismo além disso, né? Apesar de estar presente em muitos alimentos, inclusive aqueles que contêm, né, glúten, né? Como nesses casos aí, e tem uma grande quantidade de sal, né, que é o sódio que a gente está falando. O sal, ele também é um importante conservante, tanto é que, por exemplo, eu até usei o exemplo das grandes navegações nas aulas, né, que a gente conversou um pouquinho e falou que, né, principalmente nas carnes que eles transportavam nos navios e tudo mais daquela época, né, os portugueses utilizavam o processo de salgar as carnes e seus materiais. Eles colocavam sal para justamente durar mais tempo. Tá? Então o sal, ou seja, o sódio, ele é um importante conservante sim, tá bom? Então questão 17, ele só queria saber isso, tá? Letra C de casa, conservantes. Questão 18, então agora a gente vai ter um gráfico aqui, né? Vamos lá, é quase prova de matemática, né? Evolução dos indicadores antropométricos da população de 5 a 9 anos de idade por sexo no Brasil, entre 75 e 89 e no ano de 2009. Então você tem aqui do lado esquerdo aqui, público masculino, né? E do direito feminino, ok? Vamos lá. Então você tem aqui o déficit por peso, o excesso de peso e a obesidade. Aqui déficit de peso, excesso de peso e obesidade. E aqui as cores, tá? Fica atento. Então essa primeira é o ano de 75, essa segunda é de 89 e a terceira de 2009. E assim, consequentemente, tá? Não todas as outras. No gráfico, o indicador que apresentou a maior taxa de crescimento percentual, né? Isso aqui está tudo em porcentagem já, então facilita a nossa vida, tá? Que é aquele que teve maior crescimento de porcentagem, tá? Entre os anos de 89 a 2009 foi. Então ele não quer saber o primeiro, ele quer saber o segundo, né? E do terceiro. Então do ano de 89 e do ano de 2009. Então ele quer saber qual delas. Então vamos ver o gráfico, tá? Excesso de peso em crianças do sexo masculino. Então vamos ver. Excesso de peso masculino. Então vamos ver. Daqui para cá a gente teve uma média, né, de 15% quase. Concorda comigo? Aqui, excesso de peso de crianças do sexo feminino, né? Excesso de peso, daqui 11 por 32, você teve um pouco mais ali de 20%. Anota tudo. Obesidade, C. Obesidade em crianças do sexo masculino. Obesidade masculina, ok? 4 para 16 dá 12%. E obesidade em crianças do sexo feminino, tá? Obesidade, tá? Crianças do sexo feminino. Então a gente está falando aqui de 89, ok? Até 2009. Então aqui você teve entre 2,4 até 11,8, ok? Você teve um crescimento. E concorda comigo, né? De 2,4 até 11,8, quantas vezes ele cresceu, pessoal? Né? 4, 6, 8, 10. Mais de 4 vezes aqui, tá? Mais de 4 vezes. Portanto, né, a questão número 18 só pode ser a letra D, um crescimento muito grande. Justamente porque aqui era muito menor, né, mas você teve um crescimento
bem maior. Você tem que, para conseguir fazer essa questão, pessoal, né, você tem que anotar uma por uma, tá? Senão você não consegue, tá? Então, questão 18, letra D, de dado, justamente, ok? É a que teve maior taxa de crescimento percentual. Questão 19. Infelizmente, o Brasil aproveita muito pouco uma fonte de energia limpa, a solar. E é verdade mesmo. Em países da Ásia e da África, os governos têm incentivado o uso pela população do fogão solar para diminuir o consumo de lenha e ainda causar menor impacto ambiental. Um fogão solar utiliza um espelho esférico com raio de curvatura de 2 metros para direcionar os raios solares para o local onde deve ser colocada a panela, podendo atingir 350 graus Celsius. Em termos de cozimento, o fogão solar atua como um fogão convencional. As panelas devem ser colocadas a que distância do centro do espelho, visando a maior eficiência. Bom, vamos pensar um pouquinho, né? Um fogão, segundo o texto, tá? O fogão solar utiliza um espelho esférico, ok? Com raio de curvatura, o raio da curvatura é de 2 metros, ok? Para direcionar os raios solares, tá? E ela atinge 350 graus, concorda comigo? As panelas devem ser colocadas a que distância do centro de espelho? Pessoal, quanto mais perto, concorda comigo, né? Mais ele vai conseguir atingir, né? Por mais tempo, com mais calor, né? E vai ser mais eficiente, porque vai estar mais perto, né? E justamente você consegue, né, concentrar maior os raios solares para isso. Lembrando, né, como a gente está falando de energia solar, né, portanto o sol ele tem que bater nesse espelho para depois fazer ali a temperatura. Então, quanto mais perto ele estiver do centro do espelho, melhor vai ser a área que vai ser abrangida, tá bom? Portanto, questão 19, 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros, então tem que fazer conta? Negativo, né? Você só tem que perceber que tem que ser a alternativa, tá? Que indica que esteja mais perto do centro do espelho. Portanto, é a questão A, tá? 19, letra A de amor, 1 metro, simplesmente porque entre as 4 alternativas é aquela que considera mais perto de todas. Só isso, sem conta nenhuma, tá? Usina termoelétrica é uma instalação industrial utilizada para geração de energia elétrica a partir da queima de algum tipo de combustível, né? Falamos isso em aula também. A usina é dividida em 2 partes, uma térmica, na qual se produz vapor a altíssima pressão, né? E a outra elétrica, tá? Na qual se produz a eletricidade. Então, etapa 1, o combustível é queimado para aquecer a caldeira. Etapa 2, a água no interior da caldeira é aquecida e transformada em vapor. Etapa 3, o vapor entra em contato com as pás do eixo da turbina. E etapa 4, a rotação do eixo da turbina no gerador produz energia elétrica. Ele só está mostrando, pessoal, né, como é que é feita especificamente essa transformação da energia. Tranquilo, né, até aqui. Vamos ver a pergunta. Qual das etapas do processo de geração de energia descrito é caracterizado por uma transformação química, né? Pessoal, o que é uma transformação química, né? Quando tem uma queima, sempre, isso a gente falou várias vezes na aula, né? Quando a gente tem uma queima, né? Uma queima de algum combustível, né? Nesse caso, qual das 4 etapas que eu tenho uma queima de combustível? Logo no comecinho, né? Que é justamente para aquecer a caldeira. Então, toda vez que eu tenho a queima do combustível, né? Você transforma aquele combustível e, portanto, como nós vimos em aula, só pode ser etapa número 1, que é logo no começo, tá? Então, questão número 20 é a letra A de amor, tá vendo? Sua prova ela começou um pouquinho mais difícil, mas depois vai facilitando, né? Questão 21. Nos grandes aeroportos, uma forma de agilizar o fluxo de pessoas é a utilização de esteiras rolantes horizontais, né? Justamente para acelerar o processo e tudo mais. Bem legal. Em um desses aeroportos, há uma esteira rolante de 60 metros de comprimento que se move a velocidade de 3 metros por segundo em relação ao chão. Um homem entra na esteira e fica parado. 5 segundos após, uma mulher entra na esteira e caminha sobre ela. Essas 2 pessoas se encontram no final da esteira. A velocidade média que a mulher desenvolveu durante a travessia da esteira em relação ao chão é B. Pessoal, regrinha clássica, tá? Qual é a fórmula da velocidade média? Velocidade média igual a ΔS dividido por ΔT. O que é ΔS? É o espaço. O que é ΔT? É o tempo, tá bom? Portanto, a gente sabe, né,
que a velocidade média, né, da esteira normal é de 3 metros por segundo, certo? Se eu tenho a distância ali de 60 metros, qual o tempo que ela demora, pessoal? Então é 3 vezes ΔT, certo? Igual a 60. O 3 está multiplicando, passa para lá dividindo. Então, a gente sabe, né, que se uma pessoa ficar paradinha lá, ela vai demorar 20 segundos, ok? Que é o nosso ΔT, ok? Em segundos, tá? Porque a gente está falando só em metros por segundo, as alternativas também estão em metros por segundo, então deixa assim, não tem problema nenhum. Então, o tempo normal, né, se uma pessoa não for fazer a caminhada, é de 20 segundos. Agora, olha o homem. O homem, ele entrou na esteira, ele ficou parado, né? E depois de 5 segundos, uma mulher entra na esteira, ou seja, ela começa a caminhar, a mulher, né, após ele estar ali a 5 segundos. Então ele começa a andar, né? A gente sabe a velocidade que ele vai caminhar? Não, a gente só sabe a velocidade dela, mas sabe que durante esses 15 segundos, né, esses 15 segundos que faltou dos 20, que a gente sabe que ele demorou 5, ficou parado depois que ela entra, né, então você tem a distância ela menor. Então você tem um deslocamento de 20 metros e agora essa distância do homem é de 15, tá bom? Então o que ele quer saber? O que ele quer saber? A velocidade média que a mulher desenvolveu durante a travessia. Vamos pensar um pouquinho, né? Você sabe a velocidade média? Não, ele está te perguntando. Então, põe na sua forma, velocidade média. O ΔS sobre ΔT. Qual que é o espaço que ele vai percorrer? Fala por mim, fala para mim. Que a mulher vai percorrer, né? São os mesmos 60 metros, concorda? Né? Só que qual que é o tempo? O tempo ele é menor, tá? Por quê? Porque a mulher, ela caminha sobre ele. Então o tempo ele é mais curto, ok? Porque ela está andando mais rápido. Então, eu precisava saber fórmula para saber isso? Vamos supor que eu não sei essa fórmula. O que você tem que saber? Né? Se eles vão se encontrar ali no final, concorda que ela está indo mais rápido que os 3 metros por segundo? Né? Por quê? O homem que está parado, ele está fazendo a velocidade literalmente da esteira, que é de 3 metros por segundo. Então, por uma questão lógica, você sabe que ela tem que ir mais rápido para no final se encontrar, tá? Então, mesmo que você não soubesse a fórmula, pela lógica você também chegava lá, né? Obviamente que ele não vai andar 12, por exemplo, metros por segundo, né? Senão a gente está falando aqui de um velocista, né, correndo absurdamente da esteira. Portanto, até pelo exemplo, né, do aeroporto, você dava para perceber. Portanto, essa velocidade, pessoal, fazendo as continhas, vai dar 4 metros por segundo, tá? Tranquilo, simples e fácil. Questão 21, letra B de bola. Vamos para 22. No Brasil, adiciona-se etanol anidro à gasolina. Relaxa, você não precisa saber isso, tá? Ele só está te complicando, mas leia toda a pergunta. Em proporção estabelecida por lei. O consumidor pode solicitar ao frentista que verifique se essa proporção está sendo obedecida. Para isso, realiza-se um teste que se baseia na separação de fases de uma mistura do combustível com água, em iguais quantidades. De acordo com o teste, quais fases o consumidor deve visualizar? Né? Uma fase composta por água e gasolina e outra composta por água. Uma fase composta por álcool e gasolina e outra composta por água. Uma fase composta por por álcool e água e outra composta por gasolina, né? E uma fase composta por álcool, outra por água e uma terceira composta por gasolina. O que você tem que saber para entender essa questão, pessoal? Né? Que a gasolina, né, ela tem uma densidade diferente das outras, né? Tanto é que a gasolina ela não se mistura, ok, com as outras. Se ela misturou, é porque não é gasolina, ok? Então, quando você vê essa fase, digamos assim, o álcool e a água, eles sim, né? Eles conseguem se misturar, mas a gasolina não. Então é só você procurar uma alternativa que fala álcool
e água de um lado e a gasolina do outro. Portanto, pesquisando, né, entre as 4 alternativas, a gente chega na letra C de casa, questão 22, tá? Uma fase composta por álcool e água e outra composta por gasolina. Beleza? Questão 23, um quadrinho, vamos lá. Aqui tem um leão, né, acho eu, andando aqui na selva e está escrito: os aminoácidos são como tijolinhos que formam seus músculos, mas eu não consigo fabricar tijolinhos, então tenho que comer tijolinhos dos outros. Explica de novo, né, ali um animal que está sendo pego. Bom, o que ele quer saber? A união desses tijolinhos, ou seja, quando eu junto os meus resumindo, essa chave toda é para falar isso, né? A união desses tijolinhos, ou seja, o conjunto de aminoácidos. O que é isso? O que é o conjunto de aminoácidos, pessoal? É as proteínas, tá? As proteínas do nosso corpo, elas podem ser, são diferentes, tá? Mas podem ser de origem vegetal ou de origem animal. Nesse caso, ele está falando de origem animal porque ele está comendo um animal. Então, né, os aminoácidos, pessoal, é um tipo de proteína. Quando a gente junta vários aminoácidos, a gente consegue. E tem proteínas que não adianta, tá? Você só consegue comendo certos animais ou comendo certos vegetais, tá bom? Portanto, questão 23, a alternativa correta, a letra C de casa, proteína. Questão 24. Quando uma fonte sonora, como a sirene de ambulância, carro de bombeiro, viatura policial, se aproxima ou se afasta de uma pessoa, pode-se perceber uma mudança na altura do som devido ao movimento relativo entre a fonte sonora e o ouvinte. Se você ficar parado, você percebe, né? Se ela está mais perto ou mais longe, né? Você vai vendo se está se aproximando de você ou não. E ele quer saber, olha, a grandeza física que é modificada por esse movimento e resulta na alteração da percepção do som é A. Ele quer saber, né? Qual que é, né? Por que dá essa alteração? Portanto, as ondas de som, pessoal, quando elas se propagam, né, de acordo com a frequência que elas emitem, né, é que vai dar essa noção de distanciamento dela, tá? As ondas sonoras, pessoal, elas não têm pressão, então esquece a letra D, né? E velocidade e amplitude também não, porque elas são fixas. Cada tipo de onda sonora tem a sua própria frequência, tá? Mas em termos de amplitude e velocidade, elas não se modificam, mesmo que tenham alguns outros objetos ali atrapalhando, tá? Portanto, é a sua frequência, ok? Quanto mais perto, mais rápido e assim por diante. Portanto, questão 24, fácil, letra A de amor. Questão 25. Pesquisadores da Fiocruz recomendam atenção para a prevenção de doenças transmitidas por mosquitos por meio de uma verificação no ambiente doméstico, realizada semanalmente, o que é capaz de prevenir estas doenças. Como o mosquito leva de 7 a 10 dias de desenvolvimento da água, basta que a população elimine os potenciais criadores dos insetos em suas casas uma vez por semana. Essa verificação é suficiente, porque em relação aos mosquitos, é na água que ocorre o que, pessoal? Né? A gente sabe, né? O pessoal que, por exemplo, é de São Paulo viu bastante combate à dengue, já sabe disso. Mas vamos lá. É por causa do acasalamento, postura dos ovos, ciclo reprodutivo completo ou desenvolvimento das larvas? Pessoal, água parada, né? As larvas conseguem se desenvolver e começam a crescer, tá bom? Então, questão 25 só pode ser a letra D de dado. Questão 26. Motores a combustão possuem rendimento muito baixo. Por exemplo, motores a gasolina apresentam um rendimento aproximado de 25%. Das perdas, 10% são derivados ao atrito mecânico entre componentes do motor e 65% são perdas térmicas, né, de calor, tá? Das quais 30% pela interação dos gases com a parede da câmara de combustão e 35% são perdas para o ambiente. Por outro lado, os motores elétricos têm um rendimento muito superior, da ordem de 80%. Olha só que interessante. Comparando-se os percentuais apresentados, essa grande diferença de rendimento, por que ela é feita, pessoal? Está no texto, né? Ele escreve os motivos. Agora a gente só tem que achar uma alternativa que fale isso. Então vamos procurar. Letra A. As perdas térmicas, que no caso do motor elétrico são menores do que as dos motores a combustão. Exatamente como ele disse no texto, né? Os motores elétricos têm uma perda muito menor, né? Eles têm um rendimento de 80%, ou seja, a perda é só de 20%.
tá? Enquanto aqui dos motores de combustão são bem maiores. Ele falou, por causa da questão térmica, do calor, né? Na terceira linha, são perdas térmicas. Portanto, olha, fácil. Interpretação de texto, questão 26, letra A de amor. Não precisa nem ler as outras, porque já está escrito no texto, tá? Questão 27, de modo geral, a poluição luminosa é o excesso de luz artificial emitido pelos centros urbanos, com destaques para as grandes cidades, para a iluminação seja suficiente boa. A luz deve vir do topo e atingir-se única e exclusivamente para baixo, seja para as ruas onde as pessoas e o trânsito circulam. No entanto, boa parte dos postes de iluminação não foram desenhados para isso. Na figura estão apresentados 4 diferentes tipos de postes para iluminação pública em grandes cidades. Beleza. O poste de iluminação projetado para proporcionar a melhor iluminação no ambiente e também a menor, presta atenção, isso também é importante, hein? A menor poluição luminosa é o de número qual, pessoal? 1, 2, 3 ou 4? Né? O que você tem que perceber? Para quem que se dirige? A maioria colocou a letra 1 e errou, né? Justamente porque não leu essa parte. E também a menor poluição luminosa, ou seja, aquela que é vista ali de cima, né, nos prédios e nas casas. Você quer que à noite, pessoal, a iluminação ela seja mais focada aos pedestres, né, as pessoas que estão andando, tá bom? Portanto, a melhor é isso, tá? Porque evita que quem está nos prédios e nas casas receba aquela luz dentro de casa, né, que acabam atrapalhar à noite, acaba aumentando a poluição, né, luminosa que existe, mas concentra-se toda a luz na parte de baixo, que facilita aos pedestres na sua caminhada. Portanto, a alternativa melhor, por incrível que pareça, é a letra 4, tá? Ou seja, letra D. Número 4, letra D, tá bom? Questão 27, D de dado. Questão 28, estamos acabando. O melhoramento genético clássico utiliza técnicas de seleção e cruzamento de indivíduos ao longo de diversas gerações. Ele tem como objetivo a obtenção de variedades de interesse tanto para o produtor agrícola quanto para o criador de animais. Para que esse objetivo seja alcançado de forma geral, essa técnica visa aumentar diretamente o quê? Vamos pensar um pouquinho? A biodiversidade dos grupos selecionados, a taxa de reprodução sexuada de uma população, a resposta imunológica dos indivíduos selecionados ou a frequência de determinados alelos em uma população. Né? Quando ele fala, pessoal, de melhoramento genético, né, é onde você vai cruzando as espécies ao longo das gerações, você tem, né, obviamente, uma variedade, né, tanto que aquilo que o produtor precisa, né, quanto o criador de animal, né, e com isso, o que você tem, né, segundo o próprio texto falando, você tem diferentes tipos da mesma espécie, né, e aí você consegue reproduzir exatamente aquela espécie que você precisa criar, que você precisa produzir, seja agriculamente ou através dos animais, tá? Portanto, essa grande variedade, segundo o próprio texto, segundo a interpretação do texto, tá? É a letra D de dado, que ele fala, né? Que é a frequência de determinados alelos de uma população. Portanto, questão 28, D de dado. Vamos para 29 agora. O fenol é uma substância orgânica largamente utilizada na indústria química. Contudo, o fenol é corrosivo, irritante nas membranas mucosas e causa queimaduras severas. Em contato com a água, dissolve-se e estabelece o equilíbrio. Ok, então é preciso ter água. Em um acidente rodoviário, uma carga de fenol foi derramada sobre a pista. Vixe! Para neutralizar o fenol, deve-se utilizar uma substância com caráter. E aí, pessoal, né, ele basicamente deu a resposta. Se ele é corrosivo, como ele disse no texto, quer dizer que ele é ácido, né? E aí, numa reação química, pessoal, ela pode ser ácida, neutra ou básica. Concorda comigo? Se eu tenho algo que é ácido, o que eu tenho que usar para neutralizar isso? Eu tenho que usar algo que seja básico, ou seja, o oposto de ácido, tá bom? Ah, mas se eu jogar algo neutro, ele vai se manter, né? Vai diminuir um pouquinho a acidez, mas vai se manter. Então você tem que jogar algo que seja básico, que é o oposto. Lembra que a gente teve uma aula sobre pH? Então é justamente o oposto disso, tá bom? Portanto, a questão 29 é a letra B de bola, ou seja, básico. E a última, questão 30. A fibrose cística é uma das mais comuns doenças hereditárias de um único gene caucasianos.
cerca de 1 em 3 mil bebês caucasianos nasce com fibrose cística e cerca de 1 em 25 no norte de ascendência europeia é portador do gene para a fibrose. Ocorre que um casal normal portador desse gene vai ter sempre 25% de risco de gerar filhos doentes. Isso significa que a doença é transmitida de uma geração a outra através dos genes. Pessoal, qual que é o nome disso? Quando você tem essa transmissão de genes que acontece dessa forma, a gente fala que é através de genes recessivos, tá bom? Que passam ali de pais para filhos, ok? É o nome técnico disso. Portanto, questão número 30 só pode ser a letra B de bola. Pessoal, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Não esqueçam aqui de curtir, de comentar, de tirar todas as suas dúvidas. Divulguem nas redes sociais o máximo possível, tá? Por favor, se inscreva no nosso canal caso você não seja inscrito. E muito obrigado, tá? Por estar participando aqui das nossos exercícios. Espero mesmo que possa te ajudar na sua prova aí do Enseja, que você consiga a tua tão sonhada certificação. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Forte abraço. Tchau, tchau.